contra os nossos conteúdos, como esse fantástico, maravilhoso, que está aqui hoje de volta ao Pânico, meu querido Zuzu. Adoro ele, a gente pediu, mas eu vou falar, cara, é impressionante a capacidade de pré-produção do nosso querido Rufo. A gente fala, Rufo, o que você acha de falar de carros colecionáveis? A gente puxou essa pauta e eu acho que ele trouxe pra gente uma salva de palmas para Alex Rufo, Máquinas da Pan. Lembrando que é o horário às 7 horas da manhã. 7 da manhã do domingo, exatamente. Todo domingo você pode acompanhar esse homem lindo que traz as informações muito relevantes. Na verdade, eu aprendi que o mais saudável é a gente seguir o relator. Boa. Eu acompanhei os dois relatores aqui que pediram essa matéria na semana passada, é muito mais saudável. Agora, antes de começar, Emílio, eu acho que tinha que ter um programa dos bastidores do Pânico. É muito Você gosta, divertido. É muito divertido. Gravando a cabeça. Não. E a gente ia ser muito cancelado. Não. É porque a gente não é tão simpático fora do ar. Nunca, Rufo. Não inventa. Sensacional. Mas vamos falar então dos carros antigos. Emílio, tem uns malucos aí que ficam garimpando no dia a dia carros antigos. Vão pro interior, que interior tem muito carro antigo bom, em boa condição. Tem aquele carro do senhorzinho, aquele Fusquinha, que o cara usa para trabalhar ainda. Não é que para ele é um colecionável. E não tem nem ideia que aquilo vale muito. Então vale a pena dar esses garimpos. Então o que eu vou mostrar hoje são esses mais valorizados dos carros antigos. E no nacionais. Nacionais e importados. E também, no final, uma história muito curiosa de um colecionador que o cara tem grana, ele pediu para não se identificar, mas que ele é um amigo meu, ele traz as memórias afetivas dele da infância nos carros. Legal. Então tudo aquilo que ele viu quando era moleque, quando não conseguia comprar hoje, ele tem um poder aquisitivo, ele trouxe esses carros, mas cada um com uma história. Então vamos começar. Tipo o cara que não tem o que fazer com o dinheiro. Exatamente. Tá casado há anos. Aí nós chegamos àquilo que a gente tava falando da riqueza. É milionário de Mônaco. Você muda a pauta da vida. Você não tem o que fazer. O Sami tava falando que tem nego que, como ele, mente para trabalhar. Você não tem ideia como tem mentira nesse meio para as esposas, porque elas não querem que o cara continue comprando o carro. Sim. Então o cara compra o carro, Zuki, e esconde em outras garagens. Nossa, velho. Pede para vizinho. O cara trai com corcel. Tem um amigo meu que alugou um flat num prédio, porque no flat ele conseguiu uma condição de ter 4 vagas. Ele usava como home office, falava pra mulher que tava em home office, só que no flat, para ter 4 carros e poder esconder da mulher, que a mulher não podia saber que ele ia comprar mais um carro. Então tem louco pra esquisito. Tudo. Eu vou começar aqui com um carro que é muito clássico, né? Eu até aprendi a dirigir nele, que era aquele opalão de 3 marchas no volante, total. Não sei se vocês lembram disso. Você é do Mano Brown. Bebia muito. Mas era uma 6 cilindros. 6 e 4 cilindros. Opalão preto. E não tinha problema de custo de combustível. Ele foi fabricado de 69 a 92, tinha essas duas opções. Os de 75 a 79, Emílio, chegam a custar R$100 mil em bom estado. Caraca. E as últimas versões, esse que, por exemplo, tá aí do Diplomata, que era um clássico, né? Era um carro de luxo, a gente comparava até com a Mercedes. Exatamente. R$150 mil. E todos, né? Com motor 400, ou seja, não tinha esse problema. Você deve lembrar, Emílio, que a gente até procurava, quando era um carro importado, gasolina azul. Você já ouviu falar disso? Lembro, claro. Que era de altíssima octanagem. Isso. Cara, e não era pelo preço que você colocava ou não a gasolina azul. Era porque se o carro não tivesse preparado, ia dar aquilo de bater pino. Hoje você fala para um mecânico bater pino, ele não sabe nem o que é, né, Sami? Outro, a Kombi. A Kombi, eu tenho um trauma especial por conta da Kombi. Eu morava em Santos e todas as excursões de final de semana, nos anos 70 e 80, iam as famílias de Kombi, e acampavam na praia. O que o cara fazia? O cara, para não pagar um hotel, hospedagem, né? Ele parava, chegava bem cedo, Emílio, parava na guia, bem perto da praia, e ali virava uma lanchonete, uma farofa. Caixa de isopor. Essa Kombi da época, né, que a gente até desdenhava, hoje ela chega a custar R$100 mil. Caraca, né? Por que ela valorizou tanto? Porque ela virou um objeto cult.
De tão engraçadinho aquela história, né? Virou transporte, muita gente usava. Mas é um belo Kombi. automóvel. Não, mas é difícil fazer curva com uma Kombi. Muito difícil, pegava fogo também com muita facilidade. Mas fora isso é ótimo. Mas fora que pega fogo, não faz curva, o carro é ótimo. É seguro. Vieram as alemãs. Então, uma alemã, por exemplo, aquela que até chamavam de corujinha, chega a custar 150 mil reais. Por que é tão cara? Porque tem cada vez menos. As pessoas que usavam Kombi, Emílio, usavam muito para transporte. Tiravam todos os bancos, que era um transporte mais seguro. Hoje em São Paulo, de vez em quando vê. Né? Você já não viu umas Kombis aqui com 3 vezes a altura de papelão? Cara, eu não sei como que esses caras conseguem trafegar com aquele centro de gravidade lá em cima. Falavam que a Kombi pegava fogo, imagina essa Kombi com o centro de gravidade dela. Mas deixa eu perguntar um negócio. Vale 150 mil reais? Mas em perfeito estado. Em perfeito estado. Se nunca usou. Exato. Não, pode ter usado, mas hoje as pessoas mesmo compram um carro, por exemplo, uma Kombi, por 20 mil reais detonada e conseguem fazer um garimpo. Isso vira um hobby, Emílio. O cara não quer... É aquela história de você começar a montar aquele aviãozinho da Revel e quando termina de montar, acabou a brincadeira. O colecionador, o cara que restaura carro, ele gosta de passar aquele tempo garimpando pecinha, um farolzinho, um detalhezinho um botão que está faltando. E hoje tem muita gente que trabalha com isso, até de maneira comercial. O terceiro item, aí eu acho que é o mais popular para todos, que é o Fusca. Fusqueta. O Fuscão, né? Que ele teve uma história muito importante aqui no nosso país, principalmente para a indústria, né? Era um show e ele também parou de ser fabricado porque estava era uma história que a gente chama de canibalismo, né? Eles queriam promover o Gol e o Fusca tinha o melhor custo-benefício, era um carro que todo mundo já gostava, então para colocar o Gol no mercado, pararam com a fabricação do Fusca, depois o Itamar voltou, né? Retomou. E a mesma coisa, um Fusca da época de 60, os anos 60, 65, 67, ele pode custar também 100 mil reais hoje. Caraca. Se ele tiver em bom estado e for nacional, não for o alemão que tinha, por volta de 60, 70. Agora, se ele for o alemão de 58, 150 mil reais. Esse 58 aqui foi o alemão? Os primeiros eram... Alemão. Aquele que tinha até duas janelas atrás. Isso. Aqueles do começo da década de 60 já eram nacionais, mas muitas vezes com peça importada. O que encarece muito esses carros também, Emílio? A dificuldade para você encontrar peça. Tem cara até que manda peça para ser usinada, porque você não encontra mais no mercado. Então isso faz levantar o preço. O outro é o Landau. O Landau, vocês devem lembrar, para quem é dessa época, era o carro usado em casamento. Lembra? Todo casamento chique. Hoje os caras com cada puta carro, mas na época era o Landau. O Landau, ele foi fabricado de 67 a 83, ele só teve 80 mil unidades produzidas e ele gira aí entre 70 e 140 mil reais. A dificuldade também e o preço é alto. Não é fácil de você encontrar a peça. Muita gente me pergunta, só fazendo um break aqui antes de mostrar os outros, o que é a história da placa preta, né? Como que você tem, se isso valoriza, se não valoriza e quais as dificuldades que você tem para colocar um carro com placa preta. Eu conversei com até um colaborador aqui nosso da Jovem Pan, ele colabora no Máquina da Pan, Henrique Pereira, que ele foi buscar essa informação e tem agora pra gente. Então vou pedir para colocar aí o VT Placa Preta com Henrique Pereira. Opa! A primeira exigência para se obter uma placa preta é de se ter um veículo com no mínimo 30 anos de fabricação. Mas não é a única, hein? É preciso atender à originalidade, que é avaliada por clubes de carros antigos credenciados nos Denatrans. Vão se atribuindo notas aos diferentes itens e ao final o automóvel tem que obter no mínimo 80 pontos para ser aprovado. Desse modo, alguns detalhes podem até não ser originais, mas a margem para alterações é mínima. Algumas modificações causam a reprovação imediata, automática e sumária, como por exemplo, a cor, se não for próxima das originais da época, a suspensão rebaixada ou a troca de motor. O motor tem que ser original. Então é fácil, né? 30 anos... ele tem que ter 30 anos e ele tem que ter 80% original e não pode mexer nessas coisas, né, mais factíveis. Aí tem outros aí. O Dodge Dart
foi também um muito forte por conta... Muitos carros, muitos desses muscle cars que a gente vê por aí, Emílio, eles vieram para o Brasil porque a gente sempre teve uma cultura pop americana. A gente sempre gostou daquilo que tinha nos Estados Unidos. Então, muscle car no Brasil é muito valorizado. Então, a gente tem Dodge Dart, teve aqui o Mustang, que era o ícone deles. O Mustang 68, por exemplo, ele está numa faixa. O Mustang foi o primeiro muscle car fabricado nos Estados Unidos e virou um ícone até com aquele filme Bullet do Steve McQueen. Então, esses carros já vão para casa de 300 mil, 200 mil reais e que acaba sendo um bom investimento. Até no último programa a gente falou, pô, esse cara tem um carro velhinho, mais tarde, né, que era o carro do Morgado, né? Sim. Vai valorizar muito. É só esperar mais 10 anos aí, Morgadão. O teu vai estar valendo muito. Aí sim, hein? MG, a mesma coisa. Vou passar rápido aqui. O MG é um inglês que também está por volta de 120, 200 mil reais. Impala conversível. A gente via muito nas ruas da cidade de São Paulo, Impala conversível, 200 mil reais, que é um Impala 63. E agora dicas para quem quer fazer uma manutenção boa do carro. O grande problema, Emílio, o cara que é essa história, que é obrigado a esconder da esposa e deixar o carro lá na garagem, um carro colecionável, você tem que andar com o carro. Você tem que pôr ele em movimento, porque senão o pneu fica quadrado, o motor para de funcionar. E um dos lugares até que a gente teve a oportunidade de conhecer esses carros, esses todos que a gente gravou, basicamente foram lá no Box 54 do Luiz Cardoso. Ele não vende carro, até por isso é muito fácil colocar o nome dele aqui, porque não é jabá, ele guarda o carro. Não, guarda os carros e tem praticamente um clube onde as pessoas guardam os carros lá e eles fazem esse serviço. Legal. E o Luiz Cardoso também tem uma dica para quem tem carro, como cuidar bem do seu carro. É bem rapidinho. Vai lá, Luizão. Fala, Alex, pessoal da Jovem Pan, tudo bom? Aqui quem fala é o Luiz, do Box 54. Algumas dicas que eu dou para deixar o seu carro antigo sempre em ordem é rotacionar os pneus para eles não ficarem quadrados. Se possível, não deixar o freio de mão puxado, porque isso vai engripar os freios traseiros e o carro vai ficar todo travado. Também é sempre bom dar uma olhada nos níveis de fluido, óleo, arrefecimento. Também é muito importante o funcionamento desse carro aí, pelo menos uma vez por semana durante uns 15 minutos. E claro, dar uma voltinha para o conjunto inteiro respirar e funcionar, para que as mangueiras não se ressequem à toa. E é basicamente isso. É isso aí. Então, ele é o colecionador. Não, na verdade ele tem carros, mas o forte dele é ter, ele chama de Carina. É Carina, uma marina para carros. Que da hora. Então ele faz essa manutenção de carros, deixa lá, ele passeia com o carro. Sabe o cara que leva o cachorro para passear? Sim. Ele leva os carros para passear. É um passeador de carros, exatamente. E agora vamos para o colecionador. Como eu não posso dizer o nome, eu vou chamar ele de Robert, tá? É o Robert. Vamos falar de nome. É o Robert. Ele que dá o migué, né? A gente tinha que falar o nome só para sacanear ele, né? Não pode dar o nome. Ele que aluga o flat, né? Não pode. Ele tem medo de pegar os bolsos. Ele que é do mulher dele fica bravo. Não, a mulher dele sabe. Ele tem até um Alvará que é um desses carros aqui que eu vou mostrar pra vocês. Sabe o primeiro. Então vamos ver agora. Então, o Triumph Spitfire 66 é um carro de 180 mil reais. E por que ele comprou? Quando era moleque, ali na Joaquim Floriano, perto da São Gabriel, tinha um Peg-Pag. E saiu uma promoção do Todd. Você comprava um Todd e concorria a uma miniatura desse carro que ele tem aí, que é o Spitfire. Ele cresceu, ganhou dinheiro e comprou aquele carrinho que ele não ganhou de brinquedo. Ele comprou um carro de verdade, que é esse Triumph Spitfire. Ele acompanhava também aquela série, Emílio, que você deve ter acompanhado também, Magnum PI, né? Sim. Ele gostava daquela Ferrari, o que ele fez? Foi lá e comprou a Ferrari. Que é uma 308 GTI, que a gente vê até aí o Tom Selleck, né? Que pilotava a Ferrari. Não sei se você lembra, Sami, nada era dele. O Tom Selleck não era dono do carro, da casa, era emprestado de um escritor. E tinha o Higgins, que controlava tudo isso, que era o cara que dava bronca no Magnum, né? Então essa Ferrari, 1980, 800 mil reais ele pagou. Caraca. Corvette, 1959, 1 milhão de reais. Por que ele comprou a Corvette? Porque ele brincava de Autorama, e na Autorama dele tinha duas Corvetinhas. Uma vermelhinha e uma amarelinha. Ele cresceu,
comprou um brinquedo de verdade, Zuc. Tem cara que faz isso, né? Então comprou essa Corvette que era do Autorama. Aí o próximo carro, o Carmanguia, ele resolveu esse problema de poder comprar carros usados, colecionar e não levar a bronca da mulher. A mãe da esposa dele, vamos chamar de Mary. Tá bom. Mary, né? A mãe da Mary tinha exatamente esse Carmanguia, que era um Carmanguia vermelho, conversível, e que o pai ou seja, o avô dela reclamava que o pessoal do ônibus olhava para dentro para ver as pernas da mãe dela, né? Então que era muito perigoso. Encostou. Também é um belo carro, né? Lindo. Comprou da sogra. Não, ele foi atrás de um outro. Ele não conseguiu resgatar esse, né? Mas ele foi atrás do outro. Emílio, esse carro vale mais do que muitos carros importados. Hoje, um Carmanguia como esse, conversível, vermelho, em perfeito estado, R$250 mil. E esse foi o alvará do Robert para poder utilizar, ter mais carros. E por último, um carro que foi muito injustiçado no nosso mercado, que era o Volkswagen SP2. Maravilhoso. Lindo. Maravilhoso. Esse projeto ganhou prêmio na Alemanha por design, era um mega esportivo e ele custa hoje R$180 mil. E é difícil achar esse carro, né? Muito difícil. Teve muito pouca produção. Pouquíssima produção. É lindo esse carro. Ele só e tem fabricou um SP1 até 76. também, que acho que é mais raro ainda. Então, o SP1, São Paulo. Esse parece que não existe mais. Eu nunca vi mais esse carro. Ele era um motor um pouco menor potência, e o SP2 era mais forte, ou seja, o outro acabou ficando para trás. Então essa é a história aí do nosso amigo. E o SP2, um grande concorrente dele, que ele acabou, os dois acabaram terminando aí nos cantos das fábricas, e foi o Puma. Boa. Sim, então ele brigou. Então o Puma vendeu muito mais, estava fazendo sucesso na época, e a Volkswagen tirou de linha o SP2. É isso aí, meu amigo. Temos esses carrinhos aí. 280 pila. Só que de uma época, Emílio, que eu vou citar algumas coisas que eu fiz um garimpo aqui com o meu amigo Ricardo Caruso, que ele me ajuda nisso, ele também coleciona. Hoje está muito chato o automóvel. Você fala muito de conectividade, de freio ABS. O carro, como a gente fala, era muito mais na mão. Você reclamou outro dia, falou, porra, mas vinha aquele cheiro de gasolina forte, né? Não dá. Mas tinham coisas que você usava no carro que você tinha muito mais prazer até para conquistar. Vamos ver quem lembra disso. Som. Hoje o carro você não fala mais que som que você vai colocar. Ele vem com som. A gente ia atrás de Twitter, da Selenium, ia atrás do Bravox, TKR. TKR, nossa, muito bem lembrado. Punha a fitinha ali no TKR. Tinha um toca-vita, o cara tinha que cortar o painel para colocar o KP500. Não, e o da Sharp, lembro? E o da Sharp, que você tinha que ficar apertando uma abinha, porque ele toda hora soltava a fita. Mas isso é coisa para velho. Tojo, olha, outras coisas legais. Farol de milha CBE. Os reloginhos ali de temperatura, rotação, escapamento Cadron. Era uma época muito mais divertida. Você tá nostálgico hoje, hein? Não, mas eu gosto desses carros. Emílio, andar com um carro desse na rua me encrenca. Eu comprei uma época pro meu filho, pro Brian, um Fusca 65. Cara, o volante... É horrível. Você faz isso aqui, ele não sai. Né? Não, é horrível. Você faz assim com o volante, ele continua em linha reta. É um carro pro cara ter na garagem, brincar, dar uma volta no quarteirão e deixar no meio da sala. O cara gosta de expor. Tem um cara que é um clássico que quem tem dinheiro... Lógico. O homem não vai mudar. Você deve conhecer o homem do carro amarelo que fica assim. Esse aqui é um clássico aqui. Exatamente. Existe? Exatamente. Muito legal. Você sabe que eu estava lendo outro dia que a gente falou aí, o SP2 é um projeto brasileiro, não é isso? E ganhou prêmio lá fora. Ganhou prêmio na Alemanha. Tem um carro novo da Volkswagen, desses novos que saíram, vai sair um elétrico, é projeto nacional. Então, qual que é? O Nivus. O Nivus foi... O Nivus foi fabricado no Brasil por engenheiros brasileiros. Ele teve uma cooperação técnica de fora, mas os engenheiros brasileiros que fizeram o Nivus, até é bem interessante essa história. Os projetistas da Volkswagen, os top projetistas, são dois irmãos gêmeos, Pavone, os irmãos Pavone. Um fica no Brasil e o outro fica na Alemanha. E foi sob o controle desses irmãos Pavone que saiu o desenho do Nivus. Eu até estive na Alemanha para conhecer antes de ser lançado. Até uma situação interessante. Eu fui para Wolfsburg, a gente entrou na sala onde estava o Nivus sem celular, sem papel, não podia entrar com papel, revistaram a gente para não ir com uma caneta. Para você, porque o cara que é bom, ele faz um desenhinho, né? Ele começa, finge que está anotando uma entrevista e está fazendo desenho do carro. Assim, era muito, muito exclusivo e estava lá o Pavone alemão.
Então, tem o Pavone alemão e tem o Pavone nacional, que brasileiro. É esse projeto nacional. Brasileiro. Bacana. A gente precisa trazer aqui, mostrar, né? Trazer um dia o Pavone. Trazer um dia o Pavone para contar essa história. Ele tem desenhos espetaculares de carros que não foram para frente por questões comerciais, mas maravilhosos que ele pode mostrar aqui pra gente. Boa. É bacana. Tem uns caras bons. Brasileiro tem gente muito boa, né, cara? Criativos, né? E a gente não dá muito valor, né, pros caras que... Eu falei, projeto nacional e tal. E o SP2 também é um carro brasileiro, né? Brasileiro, nacional, totalmente. Como mais bonito que a Ferrari. E aconteceu... Mais bonito que a Ferrari. E fez, era 50 anos Olha só, essa é de uma... que foi? Vocês gostam desse carro? Disruptivo. Porra, olha esse carro aí, ó. É gosto. Esse carro tem 50 anos. Parece um Kinder Ovo também. Não, que Kinder Ovo. É bonito. Então, comparavam ele com o Porsche, com a traseira do Porsche. Na época, dá pra o cara fez aqui em São Bernardo, porra. Vocês não dão valor. Ninguém valoriza nada. Valorizar o nacional. Ninguém valoriza nada. O Zuzu é assim. O Zuzu é assim. Gurgel foi assim também. Eu tenho um Ford Ka. É o nosso Tesla. É o nosso Tesla. Você dá risada, né? Nossa, muito bem lembrado. Você dá risadinha, né? O primeiro carro elétrico. Foi o Elon Musk que fez. Elon Musk. Muito bem. Deixa eu passar agora aqui ao Instagram do Alex. O Alex manja muito, né? E o seu programa acho que vai em outro horário, viu? Tá muito bom. O programa dele vai na Panflix, na Jovem Pan, às 10h30 no sábado, na TV às 7 da manhã e fica aí na Panflix, 24 horas no On Demand. Alex Rufo JP, Rufo com 2 Fs. Entra lá também no Instagram dele e manda sugestão. Dá dicas pra gente. Dá também, dicas aí que o Alex ele tá sempre colaborando com a gente. Ele é bom. Ele é bom. Pô, ele é bom demais. Cara, manja muito do assunto. Bom, fala bem. Legal sem falar com eu vejo assim, de repente eu manuseio um pouco melhor a batuta para ser um maestro com excelentes músicos. Eu acho que funciona assim a nossa, como o Emílio faz aqui. Você é humilde, Rufo. Tem uma coordenação muito boa aqui com bons músicos. Ele era. Se tivesse um Hall of Fame. Da Fenabrave. Ele era. É isso aí.